ao Clube do Livro, o seu programa diário de recomendação literária. Você sempre que passa por aqui vê eu conversando com algum convidado e sobre alguma literatura. Então, com certeza você vai amar a dica de hoje. Hoje eu tô com o autor e olha que especial, tô com o autor de um livro, Marco Teles. Tudo bem, Marco? Oi, Letícia, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui, já que você veio de tão longe, pois é, né? Tá aqui em São Paulo visitando a gente. Isso. É um prazerzaço. Seu livro é... Tô aqui com outro roteiro, olha só. Seu livro é a 10ª Marca, né? Sim. Como que surgiu a ideia do 10ª Marca? O 10ª Marca saiu agora recentemente, no mês de agosto. É um livro filho da pandemia, né? Uhum. Mas a ideia do 10ª Marca vem de um livro que me é muito, muito caro, muito importante, que é o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Enquanto eu vivi um período de plantação de igrejas, né? Plantação de igreja, eu junto com a minha comunidade, nós plantamos uma igreja. Esse livro do Dever, ele foi muito importante para mim. Ele, enfim, me balizou bastante. Mas eu sempre me incomodei porque no livro não há nenhuma referência, né, à música enquanto uma marca de uma igreja saudável. E eu acho que isso me incomodou pelo meu ponto de fala, né, como se diz por aí, que o meu lugar no universo é a música, é a arte, né, eu sou dedicado nisso já há anos. Então eu desejei criar algum texto que dialogasse com o do Dever e que trouxesse a música para essa importância de não apenas um elemento amplamente utilizado ao longo de toda a história bíblica e também toda a história pós-bíblica, a história da igreja, mas também um elemento de extrato da saúde da igreja, né? Por meio deste elemento da música, por meio do que a igreja canta, eu acho que é muito fácil a gente ter uma noção do que a igreja tem ouvido do púlpito. Uhum. Então eu acho que é uma marca relevante a se discutir. Exato. É muito interessante você ter visto esse pontinho, porque a gente tem que dar a ênfase que o Mark deu, né, nas escrituras, no estudo, no ensino, pregações positivas, tudo que ele fala naquele livro é muito essencial. Sim. Só que ficou uma brecha, assim, e quando eu pensei, né, 10ª, o tema tá muito próximo, né? E será que pensei, né? Será que tem a ver, né, com Mark? E foi muito boa essa sacada do título já ser a 10ª Marca de uma igreja saudável, tudo. E a igreja saudável realmente precisa de bons louvores, né? Porque a gente acompanha muito, a nossa rotina tem muita música, né? Uhum. Então a gente tá andando, tá no ônibus, tá no trem, tá no carro, tá com o fone, tá com o alto-falante ligado. E como que ela introduz a nossa adoração, né? Como que ela introduz a nossa cosmovisão. Isso. Ela acompanha a gente na semana, né? Uhum. A pregação é muito importante também, né? Até para balizar o que iremos cantar e o que iremos ouvir no Spotify. Mas a verdade é que a pregação, via de regra, ela é pontual ali, né? Você não passa a semana inteira ouvindo pregações, né? Uhum. Mas você passa a semana inteira ouvindo música, né? Então, exato. A música é importante. Inclusive, eu acho que boa parte do comportamento atípico que a igreja tem vivido no Brasil nos últimos anos, né? Os desvios de comportamento cristão, ou enfim, os desvios teológicos, têm relação com o que a igreja tem cantado. Então é muito necessário que a gente pense melhor sobre o que a gente está cantando, né? Que a gente observe a música como um elemento importante de uma igreja saudável. Uhum. E introduzir essa linha mais cristocêntrica, né? Claro. Porque eu lembro que eu fui criada num contexto em que eu escutava muita música que falava eu. E eu, quando fui parar para analisar isso, eu pensei, gente, é muito eu na música e o evangelho não fala tanto do eu, não é? Muito pelo contrário, fala assim, se despoja desse eu aí, porque ele não vai te ajudar. E olhar para Cristo, né? Porque a gente não se esquece das nossas necessidades, a gente se esquece do caráter de Deus, da vontade de Deus, da providência divina, da providência, soberania, de tudo. A gente se esquece dele, a gente não se esquece das nossas necessidades. Então, nós jamais. Então, pra que eu vou ficar me relembrando daquilo que eu já sou o tempo inteiro vidrada, né? Então eu tenho que me lembrar dele, daquilo que ele prometeu, do evangelho, enfim. Acho que a música tem uma importância muito grande. E aí eu já quero fazer uma pergunta.
Pensando nessa questão de relevância e importância da música, qual que é a maior dificuldade na nossa época de entender essa importância, de entender o papel que ela tem na nossa vida? Eu acho que a maior dificuldade de nós entendermos está no fato de a nossa geração ser uma geração muito superficial, né? A gente precisa caminhar um pouco mais distante quando o assunto é desbravar, né? Conhecer quem eu sou, conhecer quem Deus é. E quando eu não sou alguém interessado no conhecimento um pouco mais complexo sobre mim, sobre Deus, sobre a sociedade, sobre o outro, então a música que eu vou ouvir, ela tende a ser uma música superficial como eu, né? Então é daí que a indústria se vale tanto da repetição da fórmula da superficialidade de música, entendeu? Eu penso que a maior dificuldade que a gente tem hoje é de assumir uma postura mais complexa quanto à nossa existência e quanto à nossa postura diante de Deus, diante da igreja, diante de nós mesmos, diante da sociedade. E isso tudo vai ter um reflexo na música, né? Por que eu não considero tanto as músicas que são mais instrutivas, mais doutrinárias? Por que eu não considero tanto as músicas que são menos eu e mais nós, mais o outro, né? Mais Deus, mais o universo à volta? Por que o repertório do domingo à noite da igreja, ele basicamente é constituído de canções cantadas na primeira pessoa do singular, né? Uhum. Simplesmente porque eu não sou um ser complexo, eu não faço parte de uma geração complexa, eu faço parte de uma geração hipersensível, de uma geração cheia de conhecimentos descartáveis, né? Cheia de acesso à informação, cheia de informações, mas muito pouco aprofundada em qualquer uma das informações que ela recebe diariamente. Então isso acaba trazendo pra gente esse reflexo na música. A nossa música, ela é superficial. Sim. Né? E essa sensação você descreveu a sensação que a gente tem quando a gente se depara com essa realidade, né? Isso. Esses dias eu não lembro com quem eu comentei, mas eu falei assim, nossa, parece que não se faz mais música tão boa, né? Tipo, não que não se faz, mas é difícil de encontrar. Não se viraliza. Exatamente essa palavra. Não vira moda. Música boa. Isso. E quando você escuta uma música boa, você é taxado de vários adjetivos ruins, né? Várias coisas, tipo, ela é careta. Uhum. Nossa, que música ruim, música de velho. Música de velho. E eu tava conversando com o Fábio agora há pouco, né? Fábio Sampaio. Eu falei assim, gente, eu sou taxada pelos meus colegas como a chata da música, né? Não que eu tenha o melhor gosto musical, não é isso. Mas é porque até mesmo a minha geração não conhece as músicas boas do passado. Estava falando sobre o Grupo Logos, o Novo Alvorecer. E assim, a galera da minha geração não conhece. Não. E eu fico, gente do céu, é tão bom. É muito gostoso ouvir as músicas deles. Porque é outra marca da nossa geração, Letícia. É a falta de memória. A gente não se lembra do passado e também não está nem aí para ele. Quando a gente não tem uma memória sobre o passado, a gente então acaba tendo a sensação de que a nossa geração é a melhor de todas. A gente só acha que a gente vai ser a geração melhor de todas, a geração que vai ganhar o mundo, a geração que vai, enfim, conquistar, fazer acontecer, e a gente canta muito sobre isso. A gente só tem essa sensação porque a gente não olhou para trás. Se olhar para trás, vai ver que teve gente muito melhor do que a gente. Teve. Gerações muito mais honrosas, muito mais generosas, muito mais comprometidas, muito mais piedosas. E é uma tristeza essa nossa falta de memória, Letícia. E além da falta de memória quanto às músicas do passado que nos fizeram bem, existe uma preguiça na nossa geração. Nossa geração é preguiçosa. A gente terceiriza nossas escolhas. Quem toma decisão por nós sobre o que a gente vai ouvir, o que a gente vai assistir, é o algoritmo. Entende? Então a gente deixa o algoritmo guiar a gente, porque esse trabalho artesanal, manual, de você ir atrás, conhecer, tanto no passado quanto no presente, tem gente boa, né? Tanto quanto Paulo César no passado foi, hoje a gente tem gente muito boa fazendo música. Sim. E que o algoritmo não vai lhe apresentar, porque essa pessoa não é viralizada. Exato. Entendeu? Então você precisa de um trabalho manual, você precisa trabalhar, você precisa feito um mineiro que vai para dentro de um buraco atrás de cavar pedra preciosa. E é sobre isso, né, que a gente precisa estar atento na hora de escolher uma música. Exato. E assim, o tempo todo
ao longo da história a gente vê o trabalhar de Deus nisso, né? A gente vê no Antigo Testamento Deus levantando pessoas remanescentes, pessoas que falam a verdade, enfim. E mesmo que toda a cultura esteja submersa em algo ruim ou esteja assim superficial, ele levantava pessoas para falar a verdade, para falar contra o pecado, enfim. Isso é só uma correlação. E na música, hoje em dia, a gente enxerga um pouco disso, né? Que Deus tem os remanescentes dele, ele levanta pessoas que faz boa música, que leva a palavra do evangelho cantada, que não prega a superficialidade. E acho que é esse o ponto que você falou, da gente caçar e fazer esse trabalho, garimpar essas pessoas. E eu acho que tudo que é bom a gente tem que expandir mesmo. Esse é um trabalho que a gente busca fazer aqui na IPP-TV e é genial fazer isso no Clube do Livro. A gente já teve alguns clubes falando sobre louvor e eu acho que é muito legal a gente pensar dessa forma. Poxa, quanta informação boa, quanto conhecimento que a gente pode trazer através de um livro. A gente está falando de louvor e através de um livro a gente começa a conhecer esses campos, como que Deus enxerga essa área, como que a gente deve lidar com essa área, como que a gente deve lidar com a música. E falar de literatura sobre esse tema é algo enriquecedor. Demais. Então, expandir coisas boas, falar, né, o seu trabalho, o Doxologia... Doxologia Primitiva. Doxologia Primitiva é muito bom, gente. Escutem, coloquem aí no Spotify. Inclusive, já tem um desafio aqui para vocês, que eu até comentei com o Marco aqui no começo. Desafio do Clube do Livro. Primeiro de todos, vocês já sabem, leia o livro, compre o livro. Onde que a gente pode achar o livro? Pela editora da Box 95. Box 95. Amo a Box 95, inclusive Box. Olhem para nós, Clube do Livro. A gente está aqui. A gente gostaria da sua parceria, mas enfim. Continuando, entra lá no site da Box 95, compra o livro, adquira essa obra literária aqui do nosso querido Marco. E, segundo desafio, já leia esse livro escutando as músicas do Doxologia Primitiva. Vai fazer toda a diferença. Se você não gosta de ler escutando música, você pode até fazer de uma forma diferente. Leia o primeiro capítulo e escuta uma música. Leia o segundo capítulo e escuta outra música. Você vai amar. Gente, esse álbum é preciosíssimo. É porque o álbum nasceu a partir do livro, né? O álbum nasceu a partir... O livro, Décima Marca, ele é dividido em 3 partes. Eu dividi basicamente... Né? Na verdade, não é basicamente, é isso mesmo. São 3 divisões. A primeira parte do livro se chama Doxologia Antiga. E ali eu vou investigar toda a utilização da música no Antigo Testamento, né? Cada episódio em que a música aparece no Antigo Testamento, eu vou contemplar esse episódio, eu vou observar qual que é a utilização que a música tem naquele momento, eu vou extrair princípios para a nossa própria aplicação contemporânea da música e tal. Isso aí em Moisés, nos livros históricos, nos livros poéticos, obviamente, né? Salmos principalmente, sobretudo, e nos livros proféticos também. E aí tem a segunda parte do livro, que se chama Doxologia Primitiva, na qual eu vou fazer o mesmo processo investigativo, mas agora no Novo Testamento. Então eu vou observar cada momento em que a música aparece no Novo Testamento. Absolutamente todos, né? Tanto nos Evangelhos, quanto nas cartas dos apóstolos e também no Apocalipse, né? E aí, enquanto eu escrevia essa parte 2 do livro, né, Doxologia Primitiva, eu tive esse desejo de gente, estou aqui comentando todas as músicas do Novo Testamento. E se eu transformasse isso em música, né, em disco, né? Se eu pegasse essas músicas e eu oferecesse para elas uma musicalização minha, né? Uma proposta estética e musical minha, né? Se eu cantasse da minha forma essas canções do Novo Testamento. E aí surgiu a ideia do disco Doxologia Primitiva. E a parte 3 do livro se chama Doxologia Tradicional. Então eu vou pegar desde Gregório Magno, que é um papa do século IV, até os dias atuais, Paulo César do Logos, que você citou, e vou citar então, de Gregório Magno a Paulo César do Logos, todos os principais nomes que contribuíram na construção de uma identidade musical litúrgica da igreja, né? Então, Alta Idade Média, Gregório Magno, Hildegard de Bingen, enfim, Adam de la Halle. Depois a gente chega ao século XVI, a reforma ali protestante, como é que isso atinge a música, né? Com Calvino, com Zwingli, com Lutero. Depois eu vou para a era dos inólogos, né? Então, Isaac Watts, Charles Wesley, Horatio Spafford,
John Newton. Depois eu venho para a América, então cito Fanny Crosby, dos Estados Unidos. E aí eu desço para o Brasil e cito Paulo César do Logos. Então é uma longa linha, uma jornada histórica. Nossa, bem genial. bacana. A parte 3 do livro ela é bem especial, porque daí traz à tona um monte de história sobre a música da igreja que a gente não sabe. Por isso que a gente pensa que o que a gente tem é o melhor de tudo, né? Exatamente, E não isso é. que eu ia falar. Jesus, que graça que Deus deu, né, pra você. Deus abençoe seu Amém. Ministério, escreva mais 1000 livros aí que a gente tem o prazer de te receber aqui. Legal. E aí, pessoal, aí de casa, poxa, escuta esse álbum, leia esse livro, porque você viu que é riquíssimo, né? Eu acho que esse ponto que você falou, a gente acha que a gente tem o melhor. E quando a gente começa a se aprofundar nesse universo musical, a gente começa a ver que tem umas pedras ali preciosas pra gente usar, né? Isso, inclusive existem valores perdidos, né? Que esse pessoal deixou pra gente, né? Exato. Eles já andaram muito e a gente não tá andando pelas estradas que eles andaram. A gente tá querendo construir um caminho novo por outra estrada que não existe. Enfim, é por aí. A gente quer inovar sempre, né? A gente quer ser o diferente. Pois e, na verdade, não há nada de errado. O errado não é o tradicional. Às vezes a gente precisa ter essa questão da memória, né? Isso, dá pra ser autêntico sem ser um desmiolado. Exatamente. Sem ser um completo... como é que é o nome daquela pessoa, gente, que não lembra das coisas? Um completo, enfim, desgarrado historicamente, né? Vamos dizer assim. Não, acho que a gente pode ser autêntico, né? Colocar partes novas que a gente goste, sim. mas sempre trazer o melhor das outras gerações, Claro, né? claro. Que aquela coisa de adolescente, né? Os meus pais não sabem de nada. Sei que não sabe de nada, infeliz. Pois é, a gente tá vivendo meio que uma adolescência esticada. Os nossos senhores são adolescentes hoje em dia, né? Exatamente. A gente vê isso pelas redes sociais, né? A nossa geração está sendo influenciada por um bando de gente desmiolada mesmo, como você falou, que influencia sem ter conteúdo, a gente não para analisar, para estudar, para investigar. E aproveite, então, esse Clube do Livro, esses outros, né? Para você ser uma pessoa com mais conteúdo, com mais entendimento no Senhor, viver o que Cristo tem, a sabedoria de Deus, busque ter informações e viver esse conhecimento de Deus, né? Ter a sabedoria de fato. Porque é muito fácil a gente ficar no superficial e fingir que a gente é intelectual, né? Porque fingir que é intelectual é até fácil, né? Você jogar lá no Facebook uma frase bonita, você já é o cara. Mas viver esse conhecimento, é você reter o conhecimento, reter a sabedoria, como a Bíblia fala, e vivê-la, né? E passar para sua parte prática e incentivar pessoas e motivar pessoas. Isso que eu acho que é bem difícil. E a música tem esse papel, né? Tem parte desse papel, acho que é muito importante. Sim. Por isso que o 10ª Marca é genial. Esse nome eu encuquei com esse nome. Eu fiquei, gente, que legal. Porque foi muito bom essa sacada aí. O dia que eu tive a ideia de fazer o livro chamado 10ª Marca, eu também fiquei bem empolgado. Falei, gente, mas eu achei esse nome bom demais. E aí o subtítulo completa ainda, né, a história. 10ª Marca, uma igreja saudável sabe cantar. Eu falei, pronto. Agora a conexão com 9 marcas do Dever tá feita, né? Não, foi genial, porque assim, quem tem acesso à literatura e pesquisa, né, vê o Mark Dever aí, relaciona na hora. E eu acho que até você contribui muito pro trabalho dele, né? Gente, não, isso aí aí são palavras tuas, eu jamais iria falar isso de mim mesmo e também acho que não. Mas, interessante, eu recebi uma mensagem ontem de um rapaz do Rio de Janeiro, ele falou assim, Marco, eu quero te agradecer por você ter escrito o livro 10ª Marca, porque eu dou aula, né, sobre música aqui no seminário da igreja dele lá, ele dava aula sobre teologia da música e tal, e ele disse que sempre citava o livro do Mark Dever e citava isso, assim, de que faltava Mark Dever colocar a marca da música, né? Ele falou, falei isso por anos no meu seminário, de repente você me surge com um livro chamado A 10ª Marca. Jesus. Então isso pra mim foi muito... Que pois que doido, né? Muito doido isso. E isso é bom porque as pessoas... Se você lê o livro do Mark Dever e lê esse daí, acho que completa, assim, faz um combo, você vai sair muito abençoado.
E eu acho que tem mais marcas, assim, sabe? O Dever também não fechou. Ele não disse assim, são as únicas marcas. Ele deixou isso muito claro na introdução. Foi as que ele encontrou, né? As que ele viu mais explícitas. Isso. As que significam mais a própria característica dele, né? E até pro meio reformado, né? Sim. O que a gente leva muito em consideração. E eu acho interessante a gente trazer isso pro meio reformado, trazer a questão da música, porque... É algo importante, é algo que a gente enfatiza liturgicamente. Sim. Quando a gente pensa em liturgia, a gente tem que pensar em música. A gente tem que pensar em como que isso vai afetar os nossos membros. Isso. Como que a palavra vai estar se relacionando dentro dessa harmonização dentro do culto. Isso é genial. Pensar como que isso influencia o nosso dia a dia, de como a gente está lidando com a música no fone de ouvido. Como que a gente pode internalizar aqueles conceitos. É demais, demais. Eu lembro que eu até citei no outro clube do livro, numa das matérias que eu fiz eletivas no Mackenzie, eu fiz um trabalho sobre intertextualidade nas músicas, né? E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a função da música na nossa questão da neurociência mesmo, né? Do nosso cérebro. Como que a música influencia no nosso corpo, na fisiologia do nosso corpo. Olha que doido. E aí, eu não pesquisei assim profundamente, não sou especialista na área, mas o pouco que eu pesquisei, eu já vi como que muda a questão dos hormônios, né? Como que altera... Como se altera, né? Se altera tudo, e aí cada estilo de música dá uma dinâmica diferente pro seu corpo. Como que, ainda mais se a música tiver uma letra que esteja em conjunto com a harmonia dela, enfim, tudo isso conta muito. Então, olha o tanto de coisa que acontece dentro de nós quando a gente escuta uma música e a gente acha que é simplesmente um som que está entrando no nosso ouvido e não é. Pois é. É algo importante, né? Demais. É doutrinário. Mexe muito com a gente, com a nossa estrutura, constrói o nosso ser, né? E acaba atingindo as nossas relações. Exato. É isso mesmo. Marco, foi um prazer ter você aqui. É demais. Pensa num cara gente fina, gente. Pensa num cara engraçado. É nada. É de Deus, é de Deus. É de Deus. Ele está servindo aí a Igreja de Cristo no século XXI, olha só. Tá aqui em São Paulo. Deus levantou esse homem para trazer louvores para o nosso coração, para trazer livros que nos ajudem a entender melhor esse campo. Então, glória a Deus pela vida dele. E você aí de casa, você não fica para trás não, você tem que ler esse livro, tem que ser abençoado. Escreva o seu livro também, coloca aqui no chat o que você achou, escuta as músicas e conta pra gente qual música que foi a sua preferida. A minha preferida é Filipenses. Coloca aí qual que é a sua música preferida que a gente vai querer saber. Rádio da IPP já tá rolando lá, então você fica ligadinho na IPP TV que sempre tem convidados especiais e que vão edificar a sua vida. Marco, tem uma mensagem final aí pra gente? Não, só que vocês continuem se dedicando ao estudo das escrituras e ao canto bíblico, né? Porque isso vai auxiliar muito a nossa igreja a se reelaborar de forma mais saudável. Só isso mesmo. Amém. É isso aí, gente. Falou e disse. Então, os desafios estão lançados. Toda vez que você vem aqui no Clube do Livro, você tem um desafio para cumprir. Aqui é cheio de desafio. Você sempre vai crescer aqui na IPP TV. Graças a Deus, eu tenho que me reinventar sempre. Pensa, tá ao lado de tanto convidado bom no Clube do Livro. É coisa de Deus mesmo. Então, você aí de casa, esteja preparado para o próximo Clube do Livro. Já prepara aí seu caderninho, já anota tudo que o Marco falou hoje. Já entra aí no site, compra o livro, acessa o Spotify, você tem conteúdo aí, ó, para a vida inteira. Foi um prazer tê-lo comigo e com o Marco. E foi um prazer tê-lo com a gente. Obrigado, Marco, esse clube é cada vez mais especial. Obrigado. Eu fico por aqui e tchau, tchau.